Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo que fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje, essa semana, eu vou trazer para vocês um tema mais simples, tá? Do que a gente estava trabalhando anteriormente. O vídeo, por esse motivo, ele deve ser um pouco mais curto, mas de qualquer maneira é bem legal, tá? E super útil aí, principalmente para quem está trabalhando com Shell Script, tá? Quem não trabalha com Shell Script pode utilizar também esse recurso, tá? Em outra linguagem de programação, que é enviar e-mails, né? Utilizando ali o Shell, o ambiente Shell, né? Então, pode ser que, por exemplo, você esteja executando um script de forma automática, um script agendado lá pelo cron, e de repente alguma ação do script deu errado, né? Por exemplo, um script de backup, né? Você estava lá copiando o arquivo e de repente gerou um erro. Obviamente você quer registrar isso em log, a gente aprendeu a como fazer isso, né? A como gera os arquivos de log. No entanto, você quer visualizar esse arquivo, né? Como é que você pode fazer isso? Obviamente, você pode abrir o terminal e abrir esse arquivo, ou você pode fazer o seu script, por exemplo, encaminhar esse log para o seu e-mail, né? Então, aí você chega no trabalho no dia de manhã, abre a sua caixa de mensagens e você tem a possibilidade de ver o e-mail lá com o conteúdo do log, né? A mensagem que você quis que o script encaminhasse para você. Então é bem prático, é bem útil, né? Essa funcionalidade, e quando a gente não sabe fazer ela, né? A princípio ela é um pouco chatinha, né? Porque a gente tem que testar, normalmente acontecem erros, né? Então esse vídeo é para ajudar vocês aí a mostrando um pouco do caminho das pedras aí para vocês, né? Bom, só uma recapitulação rápida de como que o e-mail funciona, porque é interessante, né, a gente compreender isso antes de implementar, né? Torna o processo um pouco mais fácil, né? Então, quando você quer enviar um e-mail para alguém, você vai usar um cliente, tá? Então, nessa figura, ele está representado aqui, né, pelo agente, aqui, né, user agent. Então, esse cliente de e-mail pode ser, por exemplo, o Thunderbird, pode ser o Outlook, ou pode ser um cliente de e-mail web, né, como a maioria de nós está acostumado, né? Então, você abre lá o cliente, escreve esse e-mail, é, seleciona lá um ou mais destinatários e encaminha esse e-mail, né, para o destino. Só que, na verdade, no primeiro instante, para quem você está encaminhando é para o seu servidor SMTP, tá bom? Então, vamos dizer assim, cada servidor de e-mails, né, tem ali o seu servidor SMTP, né, para recepcionar esses e-mails que você está encaminhando. Tá? Então o Google tem, o Hotmail tem, o Yahoo tem, cada um deles tem um servidor SMTP que vai receber o e-mail que você está enviando e vai enviar para o outro servidor de e-mails, né? Por exemplo, vamos supor que você usa Gmail e esteja conversando com alguém, mandando um e-mail para alguém do Hotmail, né? Então, quem vai encaminhar a mensagem do seu e-mail é o servidor de e-mails lá, então, do Gmail, por exemplo, né? Vai encaminhar aqui para o servidor SMTP do Hotmail, tá bom? Então, a comunicação ela se dá entre os servidores SMTP, tá bom? E aí, a pessoa, né, o cliente que está observando ali, que vai receber o seu e-mail, ele vai fazer uso de um desses protocolos aqui para visualizar o e-mail. Na verdade, aqui está incompleto, tá? Ele vai utilizar ou o POP3, ou o IMAP, ou o HTTP, ou HTTPS também aqui, né? E na verdade esses aqui são
que nós estamos mais acostumados, né? Então, por exemplo, se eu estiver utilizando ali uma interface web, né, eu me conecto ali no meu servidor de e-mail através dos protocolos HTTP e HTTPS. E aí o servidor de e-mails da pessoa vai pegar o e-mail que o nosso servidor encaminhou para ela e vai encaminhar ali para a interface, né? Ou via HTTP, HTTPS, no caso de um navegador, ou POP3 ou IMAP, quando nós estamos lidando aí com um cliente de e-mails, por exemplo, o Outlook, né, ou o Thunderbird, né? Então, funciona mais ou menos assim, tá? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Para a gente implementar, né, ali essa funcionalidade de enviar e-mails pelo Shell, é importante que a gente tenha acesso a um servidor SMTP, tá? Então, a gente precisa ter acesso a um servidor SMTP. Se nós não tivermos acesso a esse carinha aqui, a gente não consegue enviar e-mail, tá bom? E aí a gente tem duas opções. Ou nós criamos o nosso próprio servidor SMTP, tá bom? Utilizamos um servidor, vamos dizer assim, proprietário, né? Ou nós podemos utilizar o serviço SMTP de um outro servidor pronto, como por exemplo o Gmail, Hotmail, Yahoo e por assim vai, tá? A maioria desses grandes servidores de e-mail aí, eles deixam deixam os clientes utilizarem outras aplicações clientes que não as suas tradicionais, tá? Então, por exemplo, o Gmail tem ali a sua interface web, né? Mas eu posso utilizar um outro cliente de e-mails para poder estar encaminhando e-mail. Por exemplo, o Outlook, né? O Thunderbird, ou, por exemplo, o nosso Shell Script, tá bom? Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar o servidor SMTP do Gmail, tá bom? Do Gmail, do Google. Mas nada impede de vocês modificarem o exemplo e aplicar ali para trabalhar com o Yahoo ou o Hotmail, tá bom? Vocês podem modificar à vontade o sistema. Bom, vamos lá então. O que vocês precisam em primeiro lugar para fazer isso, né? Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar como Gmail. Obviamente, vocês precisam de uma conta no Gmail, porque nós vamos utilizar essa conta para encaminhar os e-mails através do Shell Script, tá? Então, aqui eu tenho uma conta, tá? Eu criei essa conta. Eu criei essa conta aqui para apresentar esse exemplo para vocês, não ia apresentar com a minha conta, obviamente, tá? Ela está aqui. Esse aqui é o e-mail, aulaifspservicosrede@gmail.com, e essa é a senha, tá bom? Como eu disse, esse e-mail não tem nada aqui dele, tá? Eu acabei de criar, então não tem problema vocês saberem a senha. De qualquer maneira, eu vou trocar também depois, tá? Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já não vai ser mais essa senha. Então é o seguinte: criar o e-mail, acredito que todos saibam fazer isso, né? Até aí sem problema nenhum. Primeiro problema que a gente vai ter, tá? E aí realmente é ajudando vocês no caminho das pedras, porque até a gente descobrir a solução desse problema vai um tempo, é que por padrão o Gmail só permite comunicação através da interface web aqui. Se eu quiser encaminhar um e-mail através de um outro cliente, como o Outlook ou o nosso Shell Script, eu não consigo por padrão, tá bom? Eu tenho que fazer algumas modificações aqui. O Gmail vai bloquear, tá bom? É uma política de segurança deles. Eu não sei se o Hotmail ou o Yahoo vão fazer esse bloqueio por padrão, tá bom? Então, se vocês forem testar, vocês podem até testar depois, né? Me contem, por favor, também. Vocês vão ter que procurar como que vocês vão resolver isso daí, tá bom? No caso
aqui do Gmail, nós temos que fazer uma configuraçãozinha aqui na abinha de segurança deles, tá? Então eu vou clicar aqui na abinha de conta, tá? Aí vai ter aqui, né, Manage Your Google Account, né, gerenciar a sua conta Google. Nós vamos entrar aqui, tá? Aqui a gente vai na opção privacidade e personalização. Ou melhor, eu acredito que dá até pelo menu aqui lateral, dá pra gente ir pela abinha aqui segurança. Vou tentar ir por aqui, hein? Então, vamos lá, segurança. Deixa eu verificar aqui. Isso mesmo, tá? Então vocês vão aqui em segurança e aí vocês vão descer aqui na tela, vão ver as opções. E aí vai ter essa opção aqui, ó, acesso a aplicativo menos seguro, tá bom? Então isso daqui é o que bloqueia o nosso shell script a encaminhar e-mails utilizando o servidor de e-mails do Google, tá? Então, ó, o acesso a aplicativo menos seguro, aqui no meu caso, está ativado. Ativado. Então significa que eu posso utilizar aí supostamente um aplicativo menos seguro, né? Mas o padrão, deixa eu até voltar aqui, o padrão é ele ficar desativado essa opção. Então quando você cria um e-mail, né, ou seu próprio e-mail, provavelmente essa opção está desativada. Vocês têm que vir aqui e ativar ela para permitir que o shell script possa enviar. Senão, o Gmail simplesmente vai barrar o envio de e-mails. Tudo bem? Então, só tenham isso em consideração. Tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Bom, a gente já vai... Esse e-mail ele vai ser só utilizado para encaminhamento, né? Os e-mails não vão vir para cá. Nós vamos utilizar ele para encaminhar para um outro e-mail, né? Ou para outros e-mails. Então vamos lá então. Como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o shell, tá? Eu deixei um ambiente aqui mais ou menos preparado para a gente fazer o exemplo. Aqui eu tenho um diretório, eu estou dentro de um diretório qualquer, tá bom? No meu caso aqui é chamado de teste e-mail e atualmente eu estou logado com o usuário root, tá? Não teria necessidade, pode ser pelo usuário comum também. Eu estou logado como root, vou ficar com ele mesmo, tá bom? A primeira coisa, pessoal, a gente vai instalar esse cliente de e-mail aqui via terminal, tá? O nome desse cliente de e-mail é... Opa, peraí. Send e-mail, tá bom? Send e-mail. Existem vários clientes aí disponíveis para terminal que você pode utilizar. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Quando eu precisei implementar isso, foi durante a minha estadia na coordenação de TI do campus e depois com alguns orientandos de TCC também. Na ocasião, a gente chegou a testar outras soluções, mas essa daqui foi a que se mostrou mais simples e eficiente, tá bom? Mas fiquem sabendo que existem outras ferramentas, outros comandos que nós podemos utilizar. Bom, a primeira coisa é que o SendEmail ele não está instalado por padrão nas distribuições, tá bom? Pelo menos aqui no Mint ou na Ubuntu, Debian, ele não vai vir instalado por padrão. Então vocês têm que instalar ele. Como é que vocês vão fazer isso? Daquela maneira tradicional, tá? Vocês vão fazer um apt-get update para atualizar a lista de pacotes. Deixa eu atualizar a lista de pacotes. E aí vocês vão instalar o pacote, tá? Então o nome dele é Send Email, tá? No meu caso aqui, o pacote já está instalado, tá bom?
ele já está instalado. Então, por isso que ele deu aqui, né? Ele tentou fazer uma atualização, não conseguiu, porque ele já está instalado, tá? Mas é só fazer a instalação, é bem simples realmente, tá bom? Bom, e aí eu posso usar o send email aqui através de um comando, tá bom? Então, send email, tá? Tá aqui. Uma curiosidade é que ele tem duas entradas. Ele tem send email com E minúsculo e tem send email com E maiúsculo, tá bom? As duas entradas é para o mesmo programa. Então, tanto faz vocês usarem E minúsculo ou E maiúsculo. Eu vou utilizar o E maiúsculo, tá bom? Vocês podem utilizar ele aqui por linha de comando, não tem problema nenhum, tá? Mas o objetivo nosso aqui é dar um exemplo com shell, tá? Então eu vou colocar ele dentro de um shell para vocês verem o funcionamento, tá bom? Uma coisa bem simples. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um clear, tá? Eu vou criar dois arquivos, um chamado scriptemail.sh e outro chamado corpo.txt, tá? Vou abrir esse arquivo aqui, corpo.txt, tá? E aqui, ou melhor, pessoal, para ficar mais didático, eu vou modificar o nome dele. Eu vou colocar, vou chamar de backup.log, tá? Backup.log, pronto. Eu vou abrir esse arquivo do backup.log e aqui eu vou escrever um registro aqui, tá? Então, por exemplo, hoje é dia 21, então no dia 21 de 5 de 2020, 5:29, vamos colocar aqui, ok, dispositivo de armazenamento externo montado com sucesso, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja fazendo um backup e eu registrei aqui dentro desse arquivo o fato de que o dispositivo de armazenamento externo foi montado com sucesso, tá bom? A gente aprendeu a como fazer isso nas aulas anteriores, tá? Eu acredito que vocês devam lembrar disso daí. Bom, depois que eu monto o dispositivo, eu vou começar a fazer a cópia, por exemplo, do backup para ele, né? Então, a gente vai fazer uma outra entrada aqui de registro, tá? Sei lá, às 5:30, e aí esse aqui eu vou gerar um erro, tá? Indicando não foi possível copiar o backup para o dispositivo externo. Encerrando, tá bom? Encerrando. Bom, enfim, pessoal, o que a gente tem aqui é um exemplo de log, tá bom? Vocês poderiam montar o log da maneira como vocês querem, tá? Colocando a saída dos comandos, a saída de erro dos comandos. Enfim, que é só um exemplo para a gente ter alguma coisa para se trabalhar. A questão é que eu quero encaminhar esse e-mail, isso daqui, para o meu por e-mail, tá bom? E além disso, eu vou fazer o seguinte aqui também, tá? Então vamos supor que essas duas entradas elas tenham sido do dia atual, tá bom? E ontem ele também teve uma entrada, então vamos colocar aqui às 5:29 de ontem, ok, dispositivo de armazenamento externo montado com sucesso. E ontem o backup fluiu normalmente, né? Então, ok, arquivo de backup copiado com sucesso, tá? E depois um registro, sei lá, 5:35 de que o dispositivo de armazenamento externo foi desmontado com sucesso, tá bom? Então eu tenho aqui 3 registros do dia anterior
e 2 registros do dia atual, tá bom? Então vamos supor que eu queira enviar por e-mail apenas os registros do dia atual, tá bom? Do dia atual. Tá? Porque senão, vamos supor que isso aqui tivesse o log de 100 dias, né? Então eu vou mandar um arquivo de 100 dias ali por e-mail, fica meio complicado. Né? Então eu só quero mandar, por exemplo, do dia atual, tá bom? Vocês vão sacar a ideia. Bom, beleza, sim. Tá? Então, vou salvar. Então, beleza. Tenho aqui o log e o meu script. Eu vou alterar a permissão dele. Tá bom? Para a gente ter aqui a permissão de execução, para ele virar um script. E, bom, antes da gente editar esse script, né, como que eu posso fazer a filtragem ali do arquivo backup utilizando o shell, né, utilizando aqui o ambiente. Então, se eu fizer um cat dentro desse arquivo, né, eu vou verificar aqui, né, todo o conteúdo dele. Agora, eu posso utilizar filtros, né? Então, por exemplo, cat backup log, pipe, grep e, por exemplo, aqui eu posso colocar a data de hoje, né? 21/5/2020, né? Então, quando eu faço essa filtragem aqui, né, ele vai emitir para mim aqui o texto somente do dia atual, tá bom? Com base aqui na filtragem da data. Né? Então, a gente vai utilizar esse dispositivo aqui para encaminhar, né, esse texto aqui por e-mail, tudo bem? Bom, então vamos lá então. Vou abrir aqui o script de e-mail. Tá? Deixa eu só fazer uma pausa, pessoal. Tá, legal. Então vamos lá então. Então vamos iniciar aqui o script com aquela linha de identificação do bash. E aí a gente vai direto para o comando do e-mail, tá bom? E depois a gente vai fazer algumas modificações. Então o comando é send e-mail, tá? Vamos só colocar um comentário aqui. Envia o e-mail, né? Então send e-mail. A primeira opção que eu vou mostrar aqui para vocês, ela não é obrigatória, tá bom? Mas eventualmente é interessante a gente utilizar ela também, que é o "-l", tá? Esse daqui é para gerar um log da tentativa de e-mail que nós vamos encaminhar. Então, esse log ele vai ser gerado dentro de um arquivo e-mail.log, tá? Percebam que eu não criei esse arquivo anteriormente, mas não tem problema, porque o próprio comando cria para mim, né, caso aconteça alguma coisa, tá? Então, ele vai mandar, desculpa pessoal, caso aconteça alguma coisa não, ele sempre vai mandar, ele sempre vai criar o arquivo, independente se deu sucesso ou não, tá bom? Beleza. Aí eu vou utilizar aqui o campo "-f para especificar qual é o endereço de e-mail que nós estamos utilizando para encaminhar esse e-mail. Não é para quem eu vou encaminhar, é para... é o e-mail que nós vamos utilizar para encaminhar o e-mail, tá bom? Então eu vou utilizar esse aqui, aula ifsp serviços, né, rede@gmail.com. Tá? Ele tá... Eu vou tentar mudar o fundo aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo. Tango claro, branco no preto, pronto. Vamos utilizar assim, vai ficar mais fácil para vocês visualizar. Então, aula ifsp serviços rede@gmail.com, né? Depois a gente vai utilizar o campo "-u", tá bom? Esse "u" é para indicar o título do e-mail, tá bom? Então, o título que vai ser encaminhado no e-mail. Então, vamos colocar aqui registro do backup, tá bom? Registro do backup. Depois,
menos T, tá? Esse T é para quem eu estou encaminhando, tá? Legal que eu não mencionei o significado do F. O F é from, né? De, e o T é to, para, né? Então, para quem que eu vou encaminhar? Bom, eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal, tudo bem? Então, estou encaminhando para esse e-mail. Menos T. Depois, percebam que vai ficar muito grande aqui a escrita, tá? Esse comando tem vários parâmetros. Então, o que eu posso fazer? Para tornar a visualização dele um pouco mais simples, eu posso utilizar aqui, ó, barra, né, para quebrar esse comando, tá bom? Na verdade, eu posso utilizar essa barra para quebrar qualquer comando, tá bom? Qualquer comando. Não precisa ser necessariamente só o send email. Então, na hora que o shell, o bash, né, ele está lendo aqui o comando e vê essa barrinha, ele sabe que o comando continua na linha seguinte, né? A linha seguinte não é um novo comando, tá? Então, menos T. Vamos colocar aqui agora um parâmetro muito importante, que é o meu servidor de e-mails. Qual servidor de e-mails que nós estamos utilizando? Então, no caso do Google, é o smtp.gmail.com/587, tá bom? Então, esse é o endereço do servidor de e-mails do Gmail. E esse daqui é a porta que esse servidor está operando. Muito cuidado, gente, porque se por acaso, algum motivo, alguém estiver vendo esse vídeo e estiver passando muito tempo depois do momento que eu gravei ele, pode ser que essas informações mudem, tá bom? Pode ser que quando você esteja fazendo isso não funcione mais e aí você vai ter que obter essas informações novamente. Bom, depois a gente vai mencionar aqui através do parâmetro "-o" que essa conexão ela é criptografada, tá bom? Então ela utiliza ali o serviço do TLS para fazer a criptografia, né? Então significa que esses dados aí estão criptografados. Se você não define isso, tá? Não vai dar certo, tá bom? Então, é um pré-requisito utilizar o TLS para poder encaminhar os e-mails. Tá? Então, beleza. E agora eu vou informar aqui novamente o meu e-mail, nesse parâmetro XU. Então, aula ifsp serviçosrede@gmail.com, tá? Isso daqui é o login do meu e-mail, tá bom? O login do meu e-mail. Aí vocês podem perguntar, mas você já informou o nome do e-mail, né? O nome do e-mail já não é o login? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Vou dar um exemplo bem próximo para vocês. No Instituto, eu tenho um e-mail, né, é rodolfo.oliveira@ifsp.edu.br, e eu também tenho um login para acessar esse e-mail, tá? O login é diferente do e-mail. No caso do Gmail, eles são iguais, mas pode, dependendo do servidor de e-mail que nós estamos lidando, podem ser diferentes, tá bom? Então, esse daqui é o usuário, e depois nós vamos informar, obviamente, a senha, tá bom? E a senha, pessoal, é uma senha bem difícil, eu não vou digitar ela, tá bom? Eu vou copiar ela aqui, tá? Para ficar mais facinho, certo? Para não ter problema na hora de digitar. E pronto, né? Basicamente é isso, né? Para enviar o e-mail. Aí vocês podem se perguntar, tá, e cadê a mensagem que eu vou encaminhar? Então está faltando a mensagem, né? Então vamos lá, como é que eu vou encaminhar a mensagem para cá? Antes aqui do send email, eu vou utilizar o comando cat, tá? E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, tá bom? backup.log. E aqui eu vou colocar um pipe para ele redirecionar a saída aqui, né? A impressão disso para o envio de e-mails.
Só que dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Ele vai encaminhar todo o conteúdo do arquivo backup.log, tá? Então, aqui a gente vai utilizar um filtro adicional, o grep, né, para a gente poder filtrar esse conteúdo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui entre aspas, tá? E eu poderia, pessoal, escrever assim, né? Então, hoje é dia 21, né? 21/5/2020. Então, dessa maneira já funcionaria, né? Só que esse script, vamos dizer assim, ele tem data de validade para hoje, né? A data de validade dele é hoje. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu só sair aqui do script para mostrar para vocês. O que eu posso fazer nesse caso? Então, cat backup.log, grep, né? Então, só retomando aqui, né? Então, 21/5/2020, ele vai imprimir. Bom, eu posso substituir tudo isso aqui, ó, dentro das aspas. Eu vou colocar aqui crase aqui dentro, tá? Posso substituir pelo comando date. Aí, mais porcentagem D, porcentagem M, porcentagem Y maiúsculo, tá? E percebam que, ó, o resultado vai ser exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu estou pedindo para ele fazer a filtragem, só que o texto que ele vai usar para filtragem é o resultado do comando date aqui dentro, né? Então, se eu digitar o comando date de forma isolada, ó, né? Então, porcentagem D, porcentagem M, porcentagem Y, ele vai retornar para mim a data de hoje, ele vai pegar a data do sistema, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, né? Só recapitulando essa questão, a gente já estudou isso em aula, né? Mas ele vai pegar a saída aqui desse comando e vai jogar aqui dentro para o comando grep, tudo bem? Bom, então vamos voltar para o script e vamos fazer essa troca aqui, né? Então, vou colocar aqui crase date mais porcentagem D, porcentagem M, porcentagem Y maiúsculo, tá? O Y maiúsculo é ano com 4 dígitos. Y minúsculo é ano com 2 dígitos apenas. Tá? Então, beleza. Tá? A princípio vai funcionar, hein, gente? Vai funcionar. Então, a gente vai fazer um teste agora, tá? Vamos verificar se isso daqui tá tudo certinho. E vamos lá. Script, e-mail, vamos apertar Enter. Ele demora um pouquinho para encaminhar. Bom, de acordo com o log dele aqui, pessoal, ó, o e-mail foi enviado com sucesso, tá bom? Então, aparentemente, ele encaminhou. A gente já vai fazer a verificação. Por que não é instantâneo, né? Eu aperto aqui e ele simplesmente encaminha. Porque tem o tempo de conexão com o servidor, né? A mensagem é criptografada, então tem todo esse tempo de processamento que temos que aguardar, tudo bem? Bom, então aqui eu tenho o meu e-mail pessoal para onde nós encaminhamos. Aqui já é possível observar, ó, o e-mail chegou, né? Então, registro do backup. Então tá aqui, tá? Então, beleza, ó, foi filtrado bonitinho aqui, né? As datas de hoje. Então, foi encaminhado. Aqui ele está trabalhando com... Ele está perdendo aqui a questão do acento, tá? Porque ele não está codificado com o TF8. Eu vou tentar achar depois alguma opção para verificar se tem como corrigir essa questão, né? Para ele codificar com o TF8. E depois eu encaminho para vocês, tá bom? Se eu achar essa opção, eu encaminho no Moodle, eu deixo um item a mais lá no Moodle para vocês enxergarem, tudo bem? Mas o importante é que o e-mail foi encaminhado, tá corretinho, tudo bem? Bom, só para a gente fazer mais uma experiência aqui então, tá? Vamos supor que eu tivesse que encaminhar para um e-mail, né? Então aqui eu estou encaminhando para esse e-mail. Eu tivesse que encaminhar para um e-mail, só que esse e-mail estivesse armazenado, por exemplo, numa variável, né? Então, eu posso aqui declarar
uma variável chamada e-mail, e aqui eu vou colocar o meu endereço de e-mail aqui, né? Então, eu posso vir aqui no campo T, to, e substituir todo o conteúdo dele aqui, né, que é uma string, que eu posso substituir pela minha variável, certo? Então, vamos fazer novamente mais um teste aqui, tá? Eu vou, só para fazer uma alteraçãozinha, só para a gente poder ver lá, eu vou colocar aqui registro do backup 2, tá bom? Ele vai pegar o mesmo conteúdo. Vamos encaminhar aqui. Beleza. Vamos voltar para cá. Ah lá, já tem até uma notificação. Beleza, ó, encaminhou bonitinho também. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte. Qualquer campo que vocês estão vendo aqui, tá? É o campo do from, usuário, senha, até o próprio campo aqui que envolve o endereço do servidor de e-mails, todos eles podem ser manipulados aí com variáveis, tudo bem? Você pode colocar isso em laços de repetição, tá? Podem fazer o que vocês quiserem. Outra coisa, vocês podem encaminhar para mais de um e-mail aqui no T, né? É só separar aqui por vírgula, né? E encaminhar, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aula IFSP Servicos, encaminhar para ele mesmo, né? Então ele vai encaminhar para o meu e-mail e vai encaminhar aqui pro e-mail que a gente criou, tá? Só para a gente ver a possibilidade dele encaminhar para mais de um e-mail. Então sim, salvar e vou executar aqui, tá? Vamos observar o que ocorreu então. Então eu recebi o e-mail aqui, legal, e vamos verificar aqui. Ah lá, também, ah lá, me, né? Então ele recebeu dele mesmo aqui o e-mail, tudo bem? Bom, se vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse comando aqui, vocês vão ver que essas daqui não são as únicas opções, tá bom? Essas aqui são as opções padrões. Então, vou sair aqui. Se vocês abrirem o man dele, por exemplo, né? Podem pesquisar pela internet também, vocês vão ver aqui outras opções, tá bom? Por exemplo, a gente tem a opção aqui com cópia, né? Com cópia oculta, certo? Então tem outras opções aqui que vocês podem utilizar, tá bom? Então aconselho fortemente, sempre que vocês precisarem, tá? Vocês podem utilizar aqui, né, o aplicativo do Send Email. Para quem não trabalha com Shell, deixa eu sair daqui, Kit. Para quem não trabalha com Shell e precisa encaminhar um e-mail, por exemplo, através de uma linguagem de programação, vocês podem verificar se essa linguagem oferece ali uma biblioteca, né, alguma classe que vocês podem utilizar para encaminhar e-mail, tá bom? Só que eu vou falar com sinceridade para vocês. Eu já tentei fazer isso uma vez com PHP, eu não consegui. Tá bom? Não consegui. A biblioteca que eu tinha disponível lá no PHP não funcionava de jeito nenhum. O que eu fiz então para solucionar o problema? Eu fiz o PHP fazer uma chamada externa no sistema, tá bom? Através de uma função dele chamada exec. Então, ele chamava ali, fazia uma chamada externa no sistema operacional e através dessa chamada ele podia executar qualquer comando, tá bom? No sistema operacional. Então, eu acabava fazendo o PHP executar um script semelhante ao que a gente fez aqui para estar encaminhando e-mail, tudo bem? Então, é possível, qualquer linguagem de programação vai ter interação aí com o sistema operacional e vocês podem utilizar o Send Email aí, né? Então, dessa maneira para enviar e-mail por qualquer linguagem, tudo bem? Então, pessoal, é isso, tá? Então, o vídeo realmente ele ficou um pouquinho mais curto hoje, mas é um tópico muito interessante, muito útil. Espero que tenha aí serventia, alguma utilidade para vocês. Em algum momento vocês precisarem, vocês sabem como fazer.
Então, um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima semana.